Severus Snape é um dos personagens mais complexos e controversos da saga Harry Potter. Mestre de poções e diretor da Sonserina em Hogwarts, ele começou como Comensal da Morte e espião de Voldemort, mas acabou revelando ser um agente duplo leal a Dumbledore. Tudo isso movido por um amor duradouro por Liam Potter, que o fez proteger Harry por culpa e devoção. E no vídeo de hoje eu vou te contar a história completa de Severus Snape, do seu nascimento até sua morte. Se ainda não sabe por que muita gente o considera o verdadeiro herói da história, chega comigo até o final desse vídeo. Severo nasceu de uma mãe bruxa chamada Ellen Snape Prince. Prince era seu nome de solteira, e de um pai trouxa, Tobias Snape. Ele cresceu na região de Spiner's End, perto do rio, que não era um bom lugar para se viver. Os pais de Snape brigavam constantemente e ele mal podia esperar completar 11 anos para ir a Hogwarts e sair de casa. Seu pai era extremamente difícil de agradar e foi descrito por Snape como alguém que não gostava de quase nada. A mãe de Snape era descrita como uma mulher magra, com rosto pálido, amarelado e cara amarga, que se parecia muito com ele. Quando Snape tinha por volta de 9 ou 10 anos, ele começou a observar de longe uma menina ruiva que morava perto dele, chamada Lilian Evans. Ele ficava observando-a por muito tempo, percebendo traços de que ela era uma bruxa. Um dia ele decidiu revelar e contar a ela o que ela era, algo que ele planejava há muito tempo. As coisas, porém, não saíram do jeito que ele esperava. Quando Snape disse a Lilian que ela era uma bruxa, ela, sendo nascida trouxa e sem saber nada sobre bruxos e bruxas, ficou ofendida ao ser chamada daquela forma. Em seguida, ele chamou a irmã mais velha de Lilian, Petúnia, de trouxa. Petúnia não sabia o que aquela palavra significava, mas reconheceu o tom e disse que elas estavam de saída. Lilian obedeceu imediatamente e elas foram embora. Com o tempo, porém, Lilian passou a confiar em Snape e eles realmente se tornaram amigos. Certa vez, quando estavam na casa dos Evans, Snape e Lilian encontraram uma carta de Hogwarts no quarto de Petúnia e não conseguiram acreditar que uma trouxa havia conseguido enviar uma carta para a escola. Snape abriu a carta imediatamente. Era uma carta que Petúnia tinha escrito para Dumbledore, implorando para saber se também poderia ir a Hogwarts junto com a irmã mais nova. Dumbledore respondeu de forma educada que sentia muito, mas que ela não poderia. Um dia, Snape e Lily estavam sentados na floresta, quando ele contou a ela sobre Hogwarts, sobre o Ministério da Magia, sobre Azkaban, dementadores e sobre como a magia de menores de idade é vigiada. Ele então perguntou se o fato dela ser nascida trouxa fazia alguma diferença. Snape disse que não. Petúnia, escondida atrás de um arbusto, estava ouvindo toda a conversa, mas acabou sendo percebida. E então insultou a roupa de Snape, perguntando se ele estava usando a blusa de sua mãe. Nesse momento, um galho em cima de Petúnia cai sobre seu ombro. Lilian virou furiosa para Snape. Você fez isso acontecer? Ele disse que não. Então ela diz: você fez, você machucou ela. Ela deu um último olhar de furiosa a Snape e correu atrás da irmã. Quando finalmente chegou a hora de ir para Hogwarts, Snape observou Lilian e sua família na plataforma 9 3/4. Ele ouviu Petúnia agindo com desprezo para esconder sua inveja. Ela disse que não tinha interesse de ir para Hogwarts e chamou Lilian e Snape de esquisitos por frequentar uma escola de aberrações. Isso fez Lilian chorar e ela mencionou a carta que Petúnia tinha escrito para Dumbledore. Isso levou Petúnia a se afastar e ignorar a irmã enquanto estava subindo ao trem. Seria o ponto de virada na relação entre as duas e a partir dali as irmãs nunca mais seriam as mesmas. Nós temos uma bruxa na família, não é ótimo? Eu era a única que a via como ela era. Uma aberração. No trem, Snape viu Lilian chorando por causa da briga com a irmã. Ela contou dizendo que Petúnia a odiava, e Snape respondeu: e daí? Lilian lançou um olhar de desgosto, mas Snape fez ela sorrir. Snape então disse: é isso, vamos para Hogwarts, você vai com certeza entrar em Sonserina. Essas palavras chamaram a atenção de um menino chamado Tiago Potter, que disse com orgulho que queria entrar em Grifinória. Snape então fez um ruído de desprezo. Isso fez com que Tiago e seu novo amigo, Sirius Black, começassem a zombar de Snape. Irritada com a grosseria dos dois, Lilian chamou Snape para saírem do vagão. Enquanto eles saem, Tiago tentou fazer Snape tropeçar e cair, e usou o apelido que o perseguiria por anos. Até logo, ranhoso. Quando chegou a hora da seleção, Lilian foi colocada na Grifinória. Enquanto se dirigia à mesa de sua nova casa, ela olhou para Snape, lançando-lhe um sorriso triste. Quando Snape foi selecionado, ele foi para Sonserina e caminhou até o outro lado do salão, ficando separado de Lilian, justamente o que ele mais temia que acontecesse. Lucy Malfoy, na época um monitor, bateu nas costas de Snape assim que ele se sentou à mesa de Sonserina. Snape se destacou em quase todas as matérias, mas principalmente em defesa contra as artes das trevas e poções. Ele criou para si o apelido de Príncipe Mestiço e assinou isso em seu livro. O nome vinha do fato dele ser mestiço, filho de uma bruxa e de um trouxa, e Prince do sobrenome de solteiro de sua mãe. Ele escreveu todo tipo de notas em seu livro de poções, incluindo vários feitiços que ele mesmo criou, entre eles o famoso Sectus Sempra. O feitiço cortava a vítima conforme os movimentos da varinha, de forma parecida com uma lâmina ou espada. Ele reviu o livro de poções inteiro, fazendo alterações nas instruções e deixando a versão dele melhor do que a original, acrescentando toques e mudanças sutis que funcionavam muito melhor. Durante seus anos em Hogwarts, Snape e Tiago sempre estavam em pé de guerra. Dumbledore escreveu que eles se detestavam. Tiago e os amigos chamavam Snape de ranhoso e o provocavam com frequência. Um dos alunos e um dos melhores amigos de Tiago, o Remo Lupin, era lobisomem. Lupin era levado à Casa dos Gritos através da entrada do Salgueiro Lutador, onde ia todos os meses para passar pela transformação. Snape ficava curioso sobre o que Lupin fazia todo mês, e Sirius lhe contou onde ficava a entrada da Casa dos Gritos e como passar pela árvore. Snape seguiu as instruções de Sirius e quando estava quase chegando à casa, Tiago o agarrou e puxou de volta, arriscando a própria vida para salvar Snape de ser morto por Lupin em forma de lobisomem. Snape se recusou a admitir que Tiago
Tiago tinha feito isso por ele, dizendo que Tiago queria apenas salvar a própria pele e a dos amigos. Snape ficou extremamente irritado por ficar devendo algo a Tiago, mas eles iriam ficar quites mais tarde. Snape e Lilian continuaram amigos em Hogwarts, mas muitos amigos de Lilian questionavam a decisão dela de andar com Snape. Ela sempre tentava justificar a amizade, mas não gostava das pessoas com quem ele insistia em andar. Um dia ela confrontou Snape sobre isso, dizendo que não gostava do que alguns dos amigos deles andavam fazendo, porque envolvia magia negra e brincadeiras cruéis com as outras pessoas. Snape ficou irritado e as coisas que o Tiago e os amigos dele fazem. Lilian perguntou o que isso tinha a ver com a conversa e Snape começou a falar sobre como eles saíam escondidos à noite. Lilian quis saber por que ele se preocupava tanto com o que eles faziam à noite, e Snape respondeu que queria mostrar que eles não eram tão maravilhosos quanto todo mundo pensava. Lilian retrucou dizendo que pelo menos eles não usavam magia negra, então ela o acusou de ser ingrato, lembrando o que acontece alguns dias antes, quando o Tiago salvou ele. Snape então diz: ele estava salvando a própria pele e a dos amigos. Quando Snape tentou dizer o que ela devia ou não fazer, Lilian o cortou imediatamente, insistindo que ele não tinha o direito de dar ordens. Snape, tentando recuar, alegou que apenas não queria ver Lilian sendo feita de boba, pois Tiago gostava dela. Lilian, porém, garantiu que não sentia nada por Tiago e que achava ele um mala arrogante. Aquelas palavras trouxeram um alívio a Snape. Durante seu 5º ano, depois de terminar os Knowles, ele foi confrontado por Tiago e Sirius, perto do lago onde Lily estava sentada. Snape tentou usar a varinha, mas Tiago desarmou. Tiago gostava de provocar Snape, e Sirius começou a zombar do nariz grande e o cabelo oleoso. Lilian veio em defesa de Snape e mandou Tiago e Sirius deixar ele em paz. Tiago propôs a Lilian que se ela saísse com ele deixaria Snape em paz para sempre. Lilian responde que preferia sair com uma lula gigante do lago. Enquanto Tiago estava distraído com ela, Snape aproveitou a distração, pegou sua varinha e lançou o feitiço em Tiago, abrindo um corte no rosto dele que fez jorrar sangue. Tiago revidou, fazendo Snape ficar pendurado de cabeça para baixo, mostrando as cuecas, o que fez várias pessoas na grama darem risada, e Sirius e Tiago gargalhavam alto. O rosto de Lilian tremeu por um instante, como se ela estivesse prestes a sorrir. Antes de dizer a Tiago que soltasse ele, Tiago obedeceu, mas ainda jogou Snape mais alto no ar e deixou ele cair com força no chão. Snape tentou atacá-los de volta, mas Sirius lançou um feitiço nele que o fez cair e perder os movimentos. Ele então puxou sua própria varinha e os forçou a liberar a maldição para que Snape pudesse se mover novamente. Então Tiago disse: você tem sorte que a Evans estava aqui, ranhoso. Snape então respondeu: eu não preciso de ajuda de uma sangue ruim e imunda como ela. Essas palavras machucaram Lilian profundamente e ela respondeu: tudo bem, eu não vou mais te incomodar no futuro. E eu lavaria suas cuecas se fosse você, ranhoso. Mais tarde ele implorou o perdão dela, mas Lily já disse que é tarde demais. Ela acusa Snape e seus amigos de quererem ser comensais da morte e Snape não nega, confirmando a acusação de Lily. Lily disse que ele escolheu o caminho dele e ela escolheu o dela, então se afastou de Snape. Snape não viu muito Lily depois disso, ele seguiu em frente com seus sonhos de se tornar um comensal da morte e se juntar a Voldemort, enquanto Lily se casou com Tiago. Isso deve ter destruído Snape, ver o amor da sua vida com seu pior inimigo. Snape serviu o Lorde das Trevas como um dos seus comensais da morte mais leais, e sob as ordens de Voldemort, Snape foi atrás de um cargo de professor em Hogwarts para poder espionar Dumbledore para ele. Um dia Snape ouviu uma conversa entre Sibylla e Dumbledore, onde Sibylla revelou uma profecia que mais tarde seria associada a Harry e Voldemort. Voldemort percebe que poderia ser sobre Neville Longbottom ou Harry Potter, e ele decide ir atrás de Harry Potter, o filho de Lily. Quando Snape percebe que ele está indo atrás dos Potters, ele implora para se encontrar com Dumbledore. Dumbledore então aceita. Snape diz a ele que Voldemort acha que a profecia é sobre o filho de Lily. Ele diz a Dumbledore como implorou para que o Lorde das Trevas poupasse Lily. Dumbledore então diz a Snape: você me dá nojo, você não se importa então com a morte do marido e do filho dela? Então eles podem morrer, contanto que você tem o que quer? Ele então implora para Dumbledore esconder todos e mantê-los seguros. Dumbledore perguntou a Snape o que ele daria em troca. Snape responde dizendo: e o que me dará em troca, Severo? Qualquer coisa. Dumbledore garante um plano para manter os Potters seguros, mas Lily e Tiago colocam sua fé em Pedro Pettigrew, que os trai e revela a localização deles para Voldemort. Voldemort vai até a casa deles, mata Tiago e Lily e tenta matar Harry, mas não consegue devido à proteção que Lily deu ao seu filho, já que ela deu a própria vida para salvá-lo. Quando Snape recebe a notícia que Lily morreu, ele cai no chão, chorando. No livro foi descrito como um homem que parecia que viveu 100 anos na miséria. Dumbledore diz a Snape que o filho tinha os lindos olhos verdes dela, e pergunta a Snape se ele se lembra do formato e da cor deles. Não, eu gostaria de estar morto. Dumbledore então diz: de que isso adiantaria agora? Se você amou Lily Evans, se você realmente a amou, então seu caminho a seguir é claro. Você sabe como e por que ela morreu, não deixe que isso seja em vão. Ajude-me a proteger o filho de Lily. Após a queda de Voldemort, ele continua a ensinar em Hogwarts como mestre de poções, e quando o chefe da casa de Sonserina, Horácio, se aposenta, Snape assume o posto de chefe da casa. Quando Harry chega em Hogwarts pela primeira vez, Snape imediatamente o trata mal. É a sua maneira de atingir seu pior inimigo, Tiago, o pai de Harry. Dumbledore disse a Snape para ficar de olho em Quirrell, professor de defesa contra as artes das trevas, e ele faz exatamente isso. No Halloween, o Trasgo é deixado entrar na escola. Enquanto todos estão andando com isso, Snape percebe que Quirrell foi quem deixou o Trasgo entrar e estava usando isso como distração para ir pegar a Pedra Filosofal. Snape o segue até a entrada, onde um cachorro de 3 cabeças está aguardando. Ele impede o Quirrell, mas sofre um ferimento na perna causado pelos cachorros de 3 cabeças. Mais tarde naquele ano, quando Quirrell tenta enfeitiçar a vassoura de Harry durante uma partida de quadribol, Snape realiza contra-feitiços tentando salvar Harry. Ele protege Harry o ano todo. Dumbledore acreditava que essa era sua maneira de ficar quite com Tiago, depois de Tiago ter salvado sua vida. Nos anos seguintes, Snape continua a maltratar Harry e seus amigos, e a
favorecer estudantes de sua própria casa, como Draco Malfoy. Durante os eventos do Cálice de Fogo, a marca negra começa a ficar mais escura, o que significa que Voldemort está ganhando mais vida e obtendo mais poder. No final do período, Voldemort finalmente retorna ao corpo físico e completo, e ele chama todos seus comensais da morte de volta. Snape não retorna. Mais tarde naquela noite, Dumbledore o envia para ele espionar Voldemort. Ele explicou ao Lorde que o motivo pelo qual ele ficou em Hogwarts após sua queda foi porque ele, como tantos outros, achava que o Lorde das Trevas estava morto. E ter Dumbledore como álibi era uma boa proteção, enquanto todos os outros comensais da morte estavam sendo interrogados e presos. Espere, por favor, eu tenho mais. Um nome, Snape. Severo Snape. O Conselho tem conhecimento disso. Já prestei depoimento sobre o caso. Severo Snape foi um comensal da morte. E antes da queda de Lord Voldemort, ele virou nosso espião, se expondo a grande perigo. Voldemort não reclamou disso, porque Snape tinha muitos anos de informações sobre Dumbledore. Snape continua a pedir que seja do lado dele, mas sob as ordens de Dumbledore, e os alimenta com informações úteis, mas não os detalhes cruciais. A habilidade de Snape Oclumencia, ou seja, leitura de mentes e bloqueio de outros de lerem sua mente, não é regulada por nenhum outro, exceto o próprio Lorde. Mas Snape foi capaz de bloquear o próprio Voldemort de ler sua mente, garantindo que seu disfarce não fosse descoberto. Snape continua a atuar como um agente duplo, e se junta à Ordem da Fênix, a aliança que Dumbledore formou para lutar contra Voldemort e seus comensais. Snape passa informações a Voldemort sobre a Ordem da Fênix exatamente como Dumbledore havia pedido. O Lorde ainda não fazia ideia que Snape era leal a Dumbledore e não a ele, mostrando que os poderes de Snape e Oclumencia eram gigantes. No verão antes do 6º ano de Harry, Dumbledore foi até Snape depois de ter colocado o Anel dos Grant, um dos oráculos de Voldemort, e a maldição começa a tomar conta de todo seu corpo até matá-lo, mas Severo impediu que a maldição se espalhasse além das mãos. Dumbledore então pergunta quanto tempo de vida eu tenho. Talvez um ano. Dumbledore então traz à tona o plano do Lorde de fazer Draco Malfoy matá-lo. Não me ignore, Severo. Sabemos que Lord Voldemort ordenou que o menino Malfoy me matasse. Mas ele irá fracassar. E presumo que com isso o Lorde das Trevas se voltará para você. É você quem tem que me matar, Severo. Esse é o único jeito. Seu raciocínio é que ele vai morrer em um ano de qualquer jeito, ele não quer que Draco siga o caminho sombrio. A alma daquele garoto ainda não está danificada, eu não vou permitir que seja despedaçada por minha causa. É preciso de um pouco de discussão, mas Snape finalmente concorda. Dumbledore faz prometer que quando ele se for, Snape certificará de que as crianças de Hogwarts estejam sempre seguras. Antes do início do semestre, a mãe do Draco, Narcisa Malfoy, acompanhada por sua irmã Bellatrix, vem até Snape na Rua da Fiação, e Narcisa apenas pergunta se ele pode cuidar de Draco e ajudá-la a completar sua tarefa que Voldemort lhe deu. Bellatrix questiona ele, sua lealdade ao Lorde das Trevas, e testa essa lealdade. Ela diz a ele para fazer um voto perpétuo, dizendo que ele cuidará de Draco e caso Draco fale em matar Dumbledore, ele mesmo terminará a tarefa. Se você quebra um voto perpétuo, você morre. Faça um voto perpétuo. Snape tentou ajudar Draco durante o ano escolar, assim como ele prometeu a Narcisa e Dumbledore, mas Draco recusou ajuda, dizendo que Snape só queria roubar sua glória. Um dia Snape e Dumbledore entram em uma discussão, Snape dizendo que Dumbledore não confiava nele, que Dumbledore presumia demais. Ele disse que não queria mais matar Dumbledore, que Dumbledore estava pedindo demais. Já passou pela sua mente brilhante que eu não quero mais fazer isso? Dumbledore responde dizendo que ele deu sua palavra e pede para Snape encontrá-la mais tarde naquela noite. Ele diz a Snape que chegará um tempo em que Voldemort começará a temer pela vida de sua cobra, Nadine, e que quando esse momento chegar ele deve contar a verdade a Harry, de que na noite que Voldemort tentou matá-lo, parte da alma do Lorde foi dilacerada e se prendeu a Harry, e que para Voldemort seja morto, Harry deve morrer e o próprio Voldemort deve matá-lo. Snape olha para Dumbledore e questiona tudo, ele fica com muita raiva. Eu pensei que todos esses anos nós os estivéssemos protegendo por ela, por Lily, você me usou. Eu espionei por você, eu menti por você, me coloquei em perigo mortal por você, tudo deveria ser para manter o filho de Lily Potter vivo. Agora você me diz que eu tenho criado o porco para o abate? Você o criou como um porco para o abate. Não me diga agora que você se afeiçoou ao menino. Alguns meses depois, os planos de Draco para matar Dumbledore finalmente entram em ação, mas ele não consegue fazê-los, e em vez disso Snape aparece e faz o que ele prometeu a Dumbledore, que faria um ano antes. Snape fugiu de Hogwarts com Bellatrix, Draco e alguns outros comensais da morte, mas Harry estava tentando detê-lo antes que ele realmente escapasse. Snape bloqueou todos os feitiços de Harry com muita facilidade, e então Harry o chamou de covarde. Um covarde, essa era a coisa que Snape não era, o homem que amava a mãe dele mais do que qualquer coisa no mundo, o homem que se colocava em perigo mortal todos os dias para protegê-lo. Você ousa atirar meu próprio feitiço contra mim, Potter? Sim. Eu sou o príncipe mestiço. A
Após o incidente ocorrido naquela noite, após a morte de Dumbledore, ele continua a falar com o retrato do próprio. O retrato diz a ele para dizer a Voldemort a noite correta em que Harry vai deter a Rua dos Alfeneiros, para que sua lealdade a Voldemort não seja questionada. Mas o retrato também sugere fazer a Ordem usar iscas para garantir a segurança de Harry. Snape então se encontra com o Mundungo e usa o feitiço Cofundos para fazê-lo obedecer às suas ordens. Ele diz a Mundungo para sugerir à Ordem o uso de iscas e da poção Polissuco para fazer 7 Harrys idênticos. Snape diz ao Lorde a noite correta que Harry vai sair, e por causa disso os Comensais da Morte são capazes de emboscá-lo. Durante essa perseguição, o Comensal da Morte apontou a varinha bem para as costas de Lupin. Snape viu isso e lançou um feitiço que ele criou, Sectus Sempra. Ele estava mirando na varinha do Comensal da Morte, mas em vez disso acertou o George Weasley, que ficou gravemente ferido. Uma noite, Snape decidiu voltar para a antiga Ordem da Fênix. Enquanto estava lá, ele se depara com uma carta escrita por Lily para Sirius, junto com a foto de Lily rindo para o bebê Harry com uma vassoura, junto com Tiago. As lágrimas estavam pingando na ponta do seu nariz. Snape pega a parte da carta que diz com muito amor Lily e a coloca no bolso. Ele então rasga a foto em 2 e ele guarda a parte em que Lily estava rindo. Mais tarde, ele é nomeado diretor de Hogwarts e mantém sua promessa a Dumbledore de manter as crianças seguras. Ao receber o cargo, Snape pega a espada de Grifinória, que está no escritório do diretor, e a esconde na parede atrás do retrato de Dumbledore, substituindo a espada por uma falsa. O ministro da magia, Rufus Skinner, pega a espada falsa achando que é verdadeira, porque estava no testamento de Dumbledore para Harry. Isso garante que Harry sabe que ele precisa da espada, mas a espada real ainda está segura para que Snape possa lhe dar na hora certa. Mais tarde naquele ano, o retrato é informado que o trio estava na Floresta do Deão. O retrato então diz para Snape levar a espada até lá, mas não se revelar, caso o Lorde veja Snape o ajudando, assim arruinando o disfarce de Snape. Então ele vai até a floresta e conjura seu patrono, uma corça, e guia Harry até a espada. Perto do final daquele período, Harry retorna a Hogwarts, e a armada de Dumbledore, a Ordem da Fênix e os chefes das casas expulsam Snape quando ele estava em menor número. Uma enorme batalha por todo o castelo e nos terrenos ocorre, e mais tarde naquela noite, Snape é convocado pelo próprio Lorde. Snape percebe o quão perto Voldemort está mantendo sua cobra, exatamente como Dumbledore disse que ele faria, e ele sabe que é hora de contar a verdade a Harry. Mas infelizmente o motivo pelo qual o Lorde o chamou foi para poder matá-lo, pensando que se ele fizesse isso, ele seria o verdadeiro mestre da varinha das varinhas. Você matou Dumbledore, Severo. Enquanto você viver, a varinha das varinhas não será realmente minha. Voldemort corta seu pescoço com a varinha, solta a cobra atrás de Snape. Harry, que estava escondido vendo tudo, olhou para o homem que ele tanto odiava, enquanto Snape tentava falar para ele levar suas memórias. Harry então as coloca em um frasco. Estas eram as memórias que contavam a Harry a verdade sobre Snape ser um agente triplo, a verdade que ele sempre foi leal a Dumbledore, a verdade que Harry deveria morrer para Voldemort ser morto, e a verdade que Snape sempre amou a mãe dele. Snape realmente foi um dos seguidores mais leais a Dumbledore, e a razão pelo qual Voldemort nunca suspeitou dele foi porque Lorde das Trevas não conseguia compreender múltiplas camadas de Snape, e como Harry dirá anos mais tarde: Alvo Severo Potter. Você recebeu o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina. Foi o homem mais corajoso que já conheci.